O Espírito de Deus trouxe você porque Deus te escolheu. Aleluia, Jesus. Deus te escolheu. Tem muitos chamados, poucos escolhidos, né? Então Deus escolheu você para te dar vitória e para fazer de você mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora, porque Deus trabalha a nosso favor. Deus trabalha para o nosso próprio bem. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia comigo, em livro de 2 Reis, no capítulo 6. Ou melhor, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Gênesis, capítulo 28, versículo 12 a seguir. Gênesis, irmão, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer o princípio, é o começo de todas as coisas. A primeira formação, o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. Gênesis é o começo de toda a história da raça humana. Gênesis, capítulo de número 28, versículo 12. Diz assim a santa e sublime palavra do Senhor. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subia e descia por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e se descerá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. E acordando por Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Que terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs sobre a coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se o Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de quanto me deres de tudo, certamente te devolverei o dízimo. Irmãos, presta atenção a essa palavra. A Bíblia fala que quando Jacó, Deus chamou Jacó desde o ventre. A Bíblia diz que quando Rebeca, mãe de Jacó, ficou gestante, grávida, ela ficou meia perturbada com a sua gestação, pois havia duas crianças no seu ventre, ou seja, gêmeos. E as duas crianças começaram a lutar dentro do ventre dela. Começaram uma briga. E um puxava, o outro dava soco, e houve uma briga dentro do ventre. As duas crianças começaram a lutar entre si dentro do ventre. E Deus foi perguntar a Deus, disse: Deus, o que está acontecendo comigo? E Deus disse: duas nações vai nascer no teu ventre, e o maior servirá ao menor. E a Bíblia fala que quando ela foi gerar as duas crianças, Esaú colocou o braço para fora, e a parteira botou um fiozinho roxo, e ele botou o braço novamente. E na briga dos dois, porque os dois queriam sair primeiro, porque tinha uma promessa, o filho primogênito era herdeiro de todas as bênçãos do pai. O filho primogênito era muito abençoado, ele herdava toda a bênção da família, caía sobre ele, somente sobre ele. Então por isso aquela guerra dentro do ventre de Rebeca. E quando na Bíblia fala que Esaú nasceu primeiro, mas Jacó veio agarrado no calcanhar dele, dizendo: olha, eu vou te alcançar, e essa bênção eu vou pegar para mim, porque essa bênção me pertence. E os dois meninos cresceram, e os dois meninos ficaram adultos, ficaram homens. A Bíblia fala que Esaú foi frecheiro, era caçador, mas Jacó era um homem caseiro, ficava em casa. Jacó, ele era um homem cabeludo, Esaú era um cabeludo, e Jacó já era um homem liso, sem pelos. A Bíblia diz que os dois estavam numa briga, os dois querendo a primogenitura. A Bíblia fala que certo dia, Isaque já velho, os seus olhos escuros, não conseguia ver mais nada, disse: Esaú, meu filho, vem cá, agora tu sai, traz uma caça para o teu pai, prepara um guisado, prepara uma sopa saborosa, bem temperada, traga para o teu pai comer. Depois eu vou comer esse guisado, eu vou te abençoar em tudo, Esaú. Esaú passou a mão na frecha e no ar que foi para a caçada. Rebeca
Isaac falou para Esaú essas palavras, a Bíblia diz que Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Então o pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. A Bíblia fala que quando Rebeca ouviu, disse: Jacó, meu filho, corre depressa, vai lá, pega um cabrito, mata, eu vou preparar o guisado que teu pai gosta, e tu vai servir a ele, e vamos passar a perna nele. E foram. E a Bíblia fala que quando Jacó chegou perante Isaac, disse: eu sou Esaú teu filho. E a Bíblia fala que Isaac abençoou Jacó em tudo, em todas as bênçãos. Jacó foi abençoado. E quando Esaú voltou da caça, trazendo o guisado, aqui pai o guisado, quando Isaac ouviu Jacó, tremeu o corpo e disse: quem é tu? Eu sou Esaú. E quem foi que eu abençoei? Foi Jacó. Então ele levou todas as bênçãos. Ele vai ter que se prostrar a ele vai ser senhor da família, ele vai ser próspero, ele vai ser abençoado. Aonde que ele colocar as plantas dos pés, Deus vai abençoar Jacó em tudo, porque todas as bênçãos caíram sobre Jacó. E Esaú, em pranto, em lágrima, começou a gritar e ficou desesperado. E eu, meu pai, me abençoou. Tem uma pequena bênção para mim, uma só bênção para mim, papai. E Jacó disse: não tem mais nada, tu vai plantar e vai dar espinho. E começou a ver a bênção, tudo ao contrário para Esaú. A Bíblia fala que quando Esaú ouviu essas palavras, ele se enfureceu, ele ficou com ira no coração e disse: olha, quando meu pai descer para a sepultura, quando meu pai for sepultado, eu vou matar Jacó, eu vou matar o meu irmão Jacó, porque ele me roubou essa bênção. Mas a bênção era para Jacó e não era para Esaú. Veja bem, a Bíblia fala que quando Jacó ouviu essa palavra, Isaac e Rebeca pegaram com Jacó: pega a tua brocinha, pega uma sacolinha, coloca as tuas roupinhas dentro e vaza, foge, vai para casa de Labão, teu tio, e fica lá até Esaú se acalmar. A Bíblia fala que ele pegou a bolsinha e o cajado e saiu pelo deserto, sem dinheiro, sem comida, somente com a veste do corpo. Ele estava cansado, ele caminhou o dia inteiro, ele ficou cansado. E quando o sol começou a declinar, quando o sol começou a vir um acaso, a Bíblia fala que ele sentiu canseira e deitou-se. E ele pegou uma pedra e colocou sobre cabeceira, e colocou a cabeça em cima da pedra. E nessa pedra, a Bíblia diz que ele teve o quê? Um sonho. Repita comigo: Jacó teve um sonho. Mais alto: Jacó teve um sonho. E começa a sonhar nessa noite também como Jacó sonhou. A Bíblia fala que ele teve um sonho, que tinha uma escada, e a escada saía da terra e tocava no topo dos céus. E os anjos de Deus, veja bem, subiam e desciam pelaquela escada, subia e descia pelaquela escada, os anjos do Senhor. E Deus veio e se manifestou e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o teu Deus, e eu vou te abençoar em tudo, Jacó. Basta que tu anda na minha presença, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar desde o Oriente, no Ocidente, no Norte, do Sul. Eu vou abençoar de tua vida, de todas as partes, não somente você, Jacó, mas toda a sua descendência, o teu filho, os teus bisnetos, os teus tataranetos. Até hoje Israel é abençoado por causa dessa promessa que Deus fez a Jacó. E Deus tem promessa para você nessa noite. Jesus disse: todo aquele que crê no meu nome, esse terá vida eterna. Jesus disse na sua palavra: quem vem a mim não volta de mão vazia. Jesus disse na sua palavra que Ele perdoa nossos pecados, sarou nossas enfermidades e nos dá vida, vida eterna e vida em abundância. Você crê nisso? Levante a mão e dá glória a Jesus. O que ele viu subir na escada? Subir e descer. O que estava subir e descendo? Os anjos. Os anjos subiam e desciam na escada. Subia e descia. Nessa noite, minha irmã e meu irmão, os anjos do Senhor estão subindo, levando a tua oração, e estão descendo, trazendo a tua bênção. Estão subindo, levando a sua súplica, e estão descendo, trazendo a tua vitória. Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer te dar vitória nessa noite. A Bíblia fala lá em Salmos capítulo 37, 34, versículo 7, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, no lugar daqueles que temem a Deus, para guardar e proteger. Os anjos de Deus estão acampados ao seu lado, te protegendo, te guardando, porque ao teu derredor está Satanás, buscando a quem possa tragar. Então levanta a tua mão para o céu, fala assim: Jesus me guarda, Jesus me cubra com o teu sangue. Dê um grito de guerra: glória a Jesus, glória a Deus. Os anjos de Deus subiam e desciam. Irmão, quando os anjos de Deus trabalham a favor da igreja, tudo vai bem. A Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, Faraó vinha atrás. A Bíblia diz que os anjos começaram a atrasar Faraó, dava rasteiro nos cavalos, afrouxava as rodas das carroças.